Bem-vindos a mais um podcast Café com Antônia. Aliás, não é só café, né? Nem só com Antônia. É com seguros, com empreendedorismo, para trocar ideias, estratégias e tudo mais. E hoje estamos aqui com mais uma convidada super especial e já conto por quê, tá? Patrícia Cavalcante. Seja muito bem-vinda, Paty. Obrigada, eu sou a Patrícia Cavalcante. Eu sou franqueada da Segmund desde fevereiro de 2025 e estou aqui hoje para falar de um produto muito especial, muito lucrativo para os corretores e para os clientes também. Vamos fazer um brinde para começar o nosso café? Foi! Ó, e tem que beber, né, para valer. Agora sim! Meus queridos, hoje nós vamos falar aqui, compartilhar muitos insights, seja para colegas corretores, seja para o cliente final que está pensando em fazer, qual que é o produto? Consórcio. Então fica até o final e nos assiste que você vai ter muitas ideias aí e vai colocar em prática e aumentar o seu faturamento. Bora então, Paty? Vamos. Então, para começar, você que entrou para a Segmund, escolheu o consórcio aí para começar, agora vem se especializando, até já posso dizer que é uma especialista em consórcio, eu quero te perguntar, por que o consórcio, Paty? Porque assim, nós temos uma prateleira aí de mais de 100 produtos para serem comercializados e você escolheu Sim. o consórcio. Me conta por quê. Hoje eu estou fazendo 1 ano que eu conheço a Antônia, então eu vim num café há 1 ano atrás, conheci a empresa e não conhecia seguros. Então eu não era desse meio, não era do ramo, fui conhecendo com vocês e comecei a comercializar os seguros. Dentro da franquia de vocês eu conheci o consórcio. E por que do consórcio? O consórcio ele me trouxe uma paixão que são os imóveis. Então quando eu vi que é uma forma bacana de planejamento para os clientes, para eles adquirirem um imóvel, muitas vezes não é fácil, hoje no nosso país com os juros altos, eu falei não, então é um produto que eu quero trabalhar. Então não pensei se o produto ia ser de fácil para vender, se ia ser difícil para vender. Eu pensei, não, é um produto bacana e eu quero trabalhar com esse produto. Mesmo tendo essa gama de produtos, seguro de vida, automóvel, seguro saúde, podendo comercializar todos esses, eu continuo comercializando, só que o consórcio é o meu foco. É o foco total, é o foco, né? Isso. E é aquela coisa, né, Paty? Tem dezenas e dezenas aí de produtos, mas brilhou o teu olho. Brilhou meu olho. Assim como lá no início o seguro de vida brilhou o meu. Depois vieram outros ramos também. E quando brilha, quando fisga o nosso coração, não adianta, né? Agora eu acho que o mais legal de tudo é quando o produto nos fisga pela conexão, né, que a gente tem com o próprio produto. Você, por ser um produto financeiro, por estar aliado aí a imóveis, mas fisgou por esse motivo primeiro. Aí depois você descobre que ele tem um percentual excelente de comissionamento. Então assim, tá fazendo o que você gosta, o que você acredita e tá sendo muito bem remunerada por isso. Então, a gente começou comercializando o consórcio com uma média de comissão e quando eu vi que a gente poderia aumentar essa comissão com mais vendas, aí eu falei, então a gente vai vender bastante. Procurei a Antônia, falei, Antônia, pede para o pessoal aí, para os franqueados venderem consórcio, porque a gente vai ser elite, vai ser premium nas seguradoras. E dito e feito, né? A gente conseguiu. A Segmund hoje é uma empresa elite, numa administradora de consórcios, e foi ótimo, porque a gente mais que dobrou a nossa comissão. Perfeito, exatamente. Então, assim, trabalhando com o que gosta, trabalhando com o que escolheu, sendo muito bem remunerada por isso, então a gente sabe que você também está feliz e satisfeita. Mas isso é a Paty, né? Sim. Agora eu quero saber por que você acredita que esse produto seja importante para os clientes. Aí é uma outra leitura. Eu brilhei os meus olhos pelos imóveis, eu trabalhei muito tempo com imóveis, gosto muito, tenho muitos amigos, conhecidos que trabalham com imóveis e que tinham uma dificuldade. Alguns clientes não conseguiam financiamento, outros clientes não tinham o valor total da entrada, outros a parcela ficava muito alta para aquisição de imóveis, no caso para aquisição de imóveis. E o que eu percebi? Onde a gente pode ajudar o nosso cliente? O nosso cliente ele pode usar o consórcio principalmente por um planejamento financeiro, para aquisição de um bem. Então, um consórcio, ele é um grupo
que se une com uma finalidade. Essa finalidade é a aquisição de um bem. Então, basicamente seria isso. Hoje é utilizado para mais coisas. Mas, onde a gente vai ajudar o nosso cliente? Esse cliente que não conseguiu um financiamento, a gente precisa descobrir o porquê e ajudá-lo a planejar essa trajetória até conseguir o valor para aquisição desse imóvel. Perfeito. Desse bem, porque pode ser um imóvel, pode ser um automóvel, pode ser uma moto. Isso eu ia te perguntar, porque também vão nos acompanhar aqui, nos assistir, alguns colegas corretores que não entendem nada do produto. Tá. Então eu te pergunto quais as formas, né, que o consórcio pode ser útil hoje para um cliente. Aí então, a gente abrangendo mais a forma do consórcio, porque lá atrás o consórcio, você fazia o consórcio, você aguardava a sua contemplação, que poderia demorar 1 ano, 2, 3, algumas pessoas eram contempladas no primeiro ano. O consórcio mudou muito hoje em dia. O consórcio ele trabalha hoje com planejamento. Então, se o seu cliente é um cliente que quer planejar a compra do imóvel em 1 ano, o que você vai fazer? Você vai ajudar o seu cliente nesse planejamento buscando grupos em andamento, onde você já consegue ver a porcentagem dos lances ofertados nesse grupo. Então você vai procurar um grupo em andamento para colocar o seu cliente dentro desse grupo, sabendo que nesse grupo estão 45%, 50% de lance. Então ele vai saber exatamente o valor que ele precisa para dar o lance, para poder antecipar a contemplação dele. Então, o corretor hoje ele trabalha dessa forma, ajudando o seu cliente. O cliente ele não quer contemplar agora, ele quer aguardar a contemplação normal porque ele vai usar como investimento. Como funciona? O seu cliente ele vai pagando, anualmente o seu crédito ele sobe. Então, aquele bem que você quer comprar hoje, ele vale 100 mil reais. Daqui a 1 ano você não compra esse mesmo bem com 100 mil reais, existe a inflação. O consórcio ele readequa a inflação anualmente. Então ele aumenta o valor do crédito, o valor do seu bem, e após a contemplação, se o cliente não quiser pegar o valor e quiser deixar esse valor mais um período, toda a administradora de consórcios hoje é obrigada a aplicar o seu dinheiro numa renda fixa. Então, o seu crédito vai estar lá rendendo uma renda fixa de 0,75% a 1,5%, dependendo da administradora. Então, as pessoas entenderam isso, entenderam que o consórcio, ele não é só para aquisição de bens. Após a contemplação, você pode vender a sua cota contemplada, e ao vender a sua cota contemplada, você recebe o ágio, que é um valor de lucro, seria um lucro para quem é o cotista. Então, eu fiz a minha cota de 100 mil reais, paguei 1 ano, fui contemplado, eu vendo, eu reponho todo o valor que eu gastei e mais uma porcentagem, 10%, 20%, dependendo do valor do seu crédito. Então, o consórcio hoje ele é utilizado de várias formas. Nós, corretores, nós vamos ajudar o nosso cliente entendendo o que ele precisa. O que o seu cliente quer? Aquisição de bens, ele quer alavancagem financeira, ele quer alavancagem patrimonial, o que ele está buscando? Quando a gente descobre o que o cliente quer, aí a gente vai enquadrar ele num grupo específico para isso. Um grupo que tenha um lance adequado ao valor que ele tenha, ou se ele quer alavancagem patrimonial, após a contemplação a gente ajuda o nosso cliente na aquisição do imóvel, o aluguel vai pagar esse consórcio e ele vai fazer um novo consórcio para comprar um novo imóvel e aí ele vai alavancando o patrimônio dele. E financeiramente são basicamente as vendas das cotas contempladas. Então, seus clientes contemplando, quero vender, você auxilia o seu cliente na venda dessa cota contemplada, ou ele rendendo. Muita gente hoje compra um consórcio contemplado para deixar o valor rendendo. Quando tem uma oportunidade, o dinheiro está ali disponível, porque uma cota contemplada você pode utilizá-la no momento que você quiser. Então, você estando contemplado hoje, você pode usar daqui a 1 semana como daqui a 1 ano. Então ele é utilizado de diversas formas hoje em dia. E também para vários meios, né? Pode ser para automóvel, pode ser para imóvel, como você falou, moto, jet ski, né? Pesados, caminhões. Isso, caminhões, maquinário agrícola, pessoal que trabalha no agro utiliza muito consórcio por não conter juros. Reforma, então você comprou o seu estúdio, você quer reformar, 10% do valor do seu crédito você pode usar com móveis planejados, por exemplo.
parte do seu crédito você pode usar para reforma. Tem um terreno, quero construir, você pode fazer um consórcio para construção. Você utiliza o seu terreno para poder pegar o dinheiro do consórcio e fazer a sua construção. Então você pode construir móveis planejados, parte do seu crédito pode usar na documentação da aquisição do seu imóvel. Então tá bem flexível. Tá bem bacana hoje. O produto não é mais aquele consórcio de anos atrás. Era só auto imóvel e auto acabou, imóvel, né? E assim, o seu auto era um Palio antigamente, né? Falando lá atrás. Então você só poderia adquirir um Palio. E o valor crescia. O Palio aumentou, você cresce o seu valor. Hoje não, você contrata o valor para automóvel. Então tem umas regras. Até 10 anos, dependendo do administrador, o carro tem que ter até 10 anos, tudo certinho, mas você contrata aquele crédito, seja um carro, ou qualquer marca e modelos, tendo 100 mil, você vai lá e adquire o carro com 100 mil reais da sua carta de crédito. Perfeito. E você falou antes que não tem juros. Não tem juros mesmo? Porque essa é uma dúvida que o cliente sempre pergunta, né? Consórcio, ele não tem juros. Ah, não tem juros. Como funciona o consórcio? O consórcio, ele funciona com taxa administrativa. O que é a taxa administrativa? É a taxa que a própria administradora cobra para ela. Dentro dessa taxa vai ter uns 2% mais ou menos, que é o que as administradoras cobram, de um fundo de reserva, que é uma segurança para o consórcio. E se for pessoa física, também tem a opção de seguro de vida embutido. Então, para uma cota de 100 mil reais, geralmente as administradoras trabalham com 16% a 21%. Vai depender do valor do crédito, da administradora. Quanto maior o crédito, menor é essa taxa. Então, a gente trabalha com uma taxa, vamos supor, de 17%, 18%. Essa taxa é somada aos 100 mil reais, mais os 2% e dividida no valor total do grupo. Então, o seu grupo é um grupo de 200 meses, você vai dividir 100 mil reais mais os 18%, 17%, mais o fundo de reserva e divide por igual. Esse é o valor do consórcio. Outra pergunta que me fazem muito. Ah, mas tem reajuste? Tem um reajuste, mas eu vou explicar o porquê. É o que eu falei da inflação. Então, um imóvel de 100 mil reais hoje, daqui a um ano você vai estar pagando 110, 120. E a pessoa que fez o consórcio para 100 mil reais pensando naquele imóvel? Uma vez ao ano, toda e qualquer administradora reajusta o valor do seu crédito. Geralmente é o Índice Nacional da Construção Civil, o INCC. Às vezes eles mesclam com outro índice, mas que gera em torno de 4% também. Nunca foge muito disso. Quando você for contratar o seu consórcio, pergunte qual é o índice de reajuste anual. Então, uma vez por ano, sobe um pouquinho o valor do seu crédito e a sua parcela tem um leve reajuste. Não é na parcela, é no saldo devedor. Então, seu saldo devedor, acrescido daquele reajuste, divide pelo saldo final de parcelas. É muito pequeno, é muito pouco. E você foge de não ter o seu bem reajustado pela inflação. Então, você tem um aumento do seu crédito. Ah, Patrícia, mas eu comprei o meu imóvel e ainda faltam 8 anos para terminar o meu consórcio. Vai ficar subindo? Mas você comprou o seu imóvel por 100 mil. Só que conforme foi subindo, o seu imóvel também vai valorizar. Então, tem que valorizar para todos. Todos do grupo do consórcio, que a gente tem um grupo e dentro desse grupo você é um cotista, você tem um número de cota. Então, vai valorizar para todos os cotistas. Perfeito. E outra questão, Paty, que os clientes sempre perguntam, né? Principalmente quando a gente fala, olha, existe a possibilidade de que se você for, né, contemplado, quanto antes você for contemplado, seja em alguns meses, 1 ano, 2 anos, mais ou menos aí, e você quiser vender essa carta por N motivos, ou porque quer se capitalizar, ou porque já comprou um outro veículo, ou imóvel, enfim, você pode vender. Nós falamos antes aqui, você falou, né, sobre a questão do ágil, só que os clientes ficam, será que eu consigo mesmo? E se eu for contemplado e não consigo vender? E ganha mesmo? Ganha em cima? Então, assim, como que você vê isso? Você vê um mercado aquecido para essa compra de cartas contempladas? Eu vejo, o que eu vejo hoje em dia, muitas empresas hoje, elas compram a cota do próprio cliente. E depois que eu entrei nesse mundo do consórcio, os meus colegas corretores de imóveis começaram a me procurar, perguntando das cartas contempladas. Então hoje, se um cliente nosso é contemplado,
ele tem a opção: Patrícia, fui contemplado, o que eu faço? O que eu faço? Eu não quero adquirir meu imóvel. A gente oferece, olha, existe um mercado, esse mercado são de cotas contempladas e a gente pode te auxiliar na venda dessa cota. Aí eu ajudo o cliente a fazer a conta, na administradora dele ele vai puxar o extrato de pagamento, ele vai saber exatamente quanto ele pagou e vão ofertar um valor pela carta dele. Ganha se forem até 54 meses, dá mais de 1% ao mês, já existe esse estudo. Caramba. Então, você nunca vai ser abaixo da renda fixa até 54 meses. Então, se você for contemplado com 50 meses e quiser vender, você consegue ainda como se todo o seu valor estivesse numa renda fixa. Perfeito. Então, existe essa venda, esse mercado. Ótimo negócio também, também né? É um então, ótimo mais negócio. Um viés aí do consórcio. E eu te perguntei antes, né, sobre os juros. E tem algum outro mito aí que os clientes tenham, que depois que você mergulhou nesse mercado, você descobriu que existia esse mito e que agora você está tendo que quebrar ele? Isso, existe. E assim, quando eu comecei a vender consórcio, eu me assustava, porque eu falava, meu Deus, né? O cliente falava assim, Patrícia, eu não vou fazer consórcio porque eu nunca sou contemplado. Demora demais. Ai, não sei o que. Então, o consórcio não é para esse cliente imediatista. O consórcio é para cliente que quer fazer um planejamento. Porque ou o cliente tem o dinheiro para dar o lance ou dar a entrada do financiamento para adquirir logo esse bem, ou o cliente se planeja. Exato. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho dinheiro, mas eu quero um dia ter um imóvel. Então, vamos se planejar. Eu sou uma pessoa que tem parte desse dinheiro. Aí a gente vai entrar no consórcio para poder dar aqueles lances fixos que existem no consórcio hoje em dia. O consórcio, né, trabalha com diversos tipos de lance. Então eu posso usar um embutido, que é parte do meu crédito, e dar um lance fixo, que é um valor menor. Então eu saio da concorrência do lance livre, que está em 55%, 60%, e eu caio para um lance de 30% a 40%, dependendo da administradora. E eu tenho parte desse dinheiro, uso parte do meu crédito e uso parte do dinheiro que eu tenho. Então hoje a gente tem muitos meios de ajudar o cliente que tem esse mito de que nunca vai ser contemplado, de que sim, a gente colocando um plano para esse cliente, criando uma estratégia, ele pode ser contemplado com mais facilidade, sim. E às vezes não é nem o cliente, né? Às vezes é o amigo do amigo, parente do primo, da lavadeira. Alguém fez um consórcio, pagou a vida inteira, perdeu o dinheiro. Quando eu ouvi, eu falei assim, perdeu o dinheiro? Não pode ter perdido o dinheiro. Hoje as empresas de consórcio, elas são fiscalizadas pelo Banco Central. Existe uma fiscalização super rígida. Muitos são bancos. Uma das nossas empresas que a gente trabalha é a Porto. A Porto hoje é Porto Bank, ela é banco. Então ela tem todo um histórico de 80 anos no mercado. Então ela não vai fazer alguma coisa errada com um produto que está dando tanta rentabilidade para eles. Então, quando ele me falou isso, perdeu o dinheiro, eu falei, não é possível. Como é que foi? Quando eu perguntei, ele não soube dizer. Eu falei, então esse amigo contou uma história mentirosa, né? Porque ninguém perde o dinheiro. E tem uma coisa, né, Patrícia? Tem um prazo e é um grupo e existem diversos participantes. Obviamente que vão ter aqueles que vão ser sorteados inicialmente, mas tem aquele que vai ficar no final. Então, às vezes, realmente, de fato, a pessoa não teve a sorte, né, de ser contemplado antes, resgata o dinheiro lá no final e tá tudo bem. Agora, existe um grande grupo, e eu me enquadro nesse, que já fui contemplado na 11ª parcela, em um dos consórcios que eu fiz, que tem essa sorte, né, de ser contemplado antes. E tudo depende do grupo, tudo depende da quantidade de pessoas. Hoje nós aqui na Segmundi trabalhamos com empresas sólidas, onde os grupos são bem menores do que existe lá fora. Isso é importantíssimo. Então a possibilidade de contemplação é muito maior, né? Sobre os grupos serem menores, a gente trabalha com algumas administradoras aqui que os grupos são de 900 pessoas para imóveis. Existem grupos no mercado de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Caramba. Então, quando eles trabalham... Então, assim, muitos grupos, você tem que contratar um profissional legal, um profissional que não levante bandeira de administradora e que faça um produto legal para você e que use e que saiba te orientar no que você precisa. Por quê?
Se você quer adquirir um imóvel, você não pode entrar num grupo de 5.000 pessoas. A sua chance de contemplação ela é menor. E esse grupo, geralmente, ele vem com taxas muito atrativas de administração. Então, de repente, uma taxa de administração um pouco mais alta significa que o grupo é sólido, que eles estão preocupados na saúde financeira desse grupo, que você vai ser sorteado e o seu dinheiro vai estar lá, que eles não vão enrolar para o pagamento. Pós-contemplação é uma coisa muito importante. Fui contemplado. Dependendo da empresa, eu já ouvi amigos falarem que demorou 150 dias para pagamento de algumas empresas. Então é assim, a gente teve contemplação, o nosso pós-contemplação com as administradoras que a gente trabalha é muito tranquilo. Então é feita a vistoria do imóvel pela empresa e rapidamente o nosso cliente finaliza a compra do imóvel dele, estando tudo ok com a documentação, que é outra coisa importante. Documentação do imóvel, documentação do vendedor e documentação do comprador precisam estar dentro das regras, que é simples, são as regras simples. Imóvel com matrícula correta, tudo certinho. Então, um grupo de 5.000 pessoas demora muito para poder ter uma contemplação real. E muitas pessoas dando lance. Então, o lance sobe muito. Então, isso é muito importante. Ter um grupo com 900 pessoas, como a gente trabalha aqui, faz a diferença. Perfeito, Paty. E tem uma outra questão importante, que é os medos, né? Quais são os medos, assim, que você percebe, o medo que você acha que o cliente tem em relação ao consórcio? Que você tem precisado lidar com isso aí no teu dia a dia para conseguir ter resultados? Algumas coisas, como a gente já falou, a demora na contemplação é um medo que ele chega já, então a contemplação demora, então eu não quero. E o outro é, Patrícia, hoje essa parcela cabe no meu bolso. Então, por quê? Porque o consórcio é um planejamento e a gente vai colocar dentro de uma parcela que caiba no seu bolso. Ninguém vai fazer loucura. E outra, quando você faz um planejamento, você abre mão de algumas coisas para planejar a aquisição do seu imóvel e faz a sua readequação financeira. Se eu perder o meu emprego, vai sujar o meu nome? Se eu precisar parar de pagar esse consórcio, suja o meu nome, eu vou perder todo o dinheiro que eu paguei, como é que funciona? Não, isso também mudou. Antigamente, você tinha que esperar o fim do prazo desse consórcio, então se fosse um consórcio de 200 meses e você parou de pagar na parcela 50, então você teve um bom investimento, 50 parcelas. Aí você ia aguardar o final do consórcio e solicitar o resgate do seu valor pago. Hoje em dia, você pode solicitar o cancelamento. A empresa vai fazer o cancelamento do seu consórcio e você vai passar mensalmente pelo sorteio dos cancelados. Então, você cancelou hoje, na próxima assembleia, você já pode ser sorteado para resgatar o seu valor. Lógico, existe uma multa, uma taxa de 10%, 15%, dependendo da administradora. Por quê? Porque eles tiveram todo o trabalho até o momento, você adquiriu esse produto, eles tiveram um custo para isso. Claro. Então, essa multa é para cobrir esses custos. Lembrando que passou de um ano, seu crédito contratado já cresceu. Geralmente, essa multa ela vai ser absorvida pelo seu crédito que está crescendo. E a quantidade de parcelas pagas. E as quantidades de parcelas pagas. Então, é assim, hoje mudou também. Caso você não consiga pagar o seu consórcio, solicite para o seu corretor te auxiliar no cancelamento. Esse cancelamento é feito, você vai ter um protocolo desse cancelamento e vai participar dos sorteios dos cancelados. Então, você vai ter um sorteio uma vez ao mês nas assembleias para resgatar o seu valor. E o seu nome não fica sujo, porque você não adquiriu o bem, você não pegou o crédito ainda. Então, eles não podem sujar o seu nome. Paty, e o que você diria para quem está na dúvida entre financiamento ou consórcio? Financiamento ou consórcio. Se você fizer hoje uma simulação de financiamento no banco, você vai ver que você vai ficar 30 a 35 anos pagando o financiamento e vai pagar 3 vezes o valor do imóvel, no mínimo. Você consegue fazer essa simulação hoje. O consórcio, você vai pagar apenas 20, 21% no máximo.
do imóvel que você for adquirir. A gente está falando de, no máximo, 21% contra 300%. Contra 300%. Então, assim, é uma forma de aquisição de bens maravilhosa, é uma ferramenta excelente. Você precisa ser bem orientado para poder adquirir esse bem. E se você está na dúvida em fechar um consórcio, eu peço que façam uma reflexão. Há 5 anos atrás, se você tivesse fechado o seu consórcio, como você estaria hoje? Hoje você estaria adquirindo aquele seu bem, o seu imóvel tanto sonhado. Então não perca tempo, faça o seu consórcio hoje para em 5 anos mudar a sua vida. Nem que seja para alavancagem financeira, vendendo a sua cota contemplada, ou para aquisição de imóveis, ou para aquisição ou troca de automóveis. Existem ferramentas ótimas hoje no mercado. Não perca tempo, faça o seu consórcio hoje, porque se você tivesse feito há 5 anos atrás, hoje você estaria diferente. Perfeito. Sabe que quando teve a última campanha de uma das operadoras que nós trabalhamos aqui, eu fiz um movimento bem grande, aqui dentro da empresa, com os colaboradores e tudo mais, falando sobre a importância de fazer esse produto, de se planejar, falando sobre a questão da taxa de administração que é baixa e levando a uma outra reflexão, que é quantas coisas fúteis e inúteis a gente adquire ao longo dos dias, dos meses, do ano. Então, assim, eu nem tava precisando de nada, tenho imóvel, veículo, e eu pensei assim, mas eu tenho que dar o exemplo, Eu vou fazer uma carta com um valor ali razoável só para eu usar, diminuindo das coisas fúteis que que é roupa, sapato que nem precisa, iFood, que o nosso dinheiro vai ali, a gente nem percebe, e eu vou fazer uma substituição. E dito e feito, eu fiz, não tô tendo prejuízo nenhum nas minhas finanças, só substituir o que eu tava gastando. Que não vai me agregar nada, no final do próximo ano, ou dos 5 anos, dos 10 anos, enquanto um consórcio, sim, eu vou ter lá uma carta contemplada, seja para vender, seja para trocar um veículo, seja para construir, enfim. Então, fica a dica aí também pro pessoal olhar suas finanças e não precisa nem aumentar o seu faturamento, é só cortar as coisas que não agregam aí no dia a dia. Faz aquela educação financeira, descobre onde você encaixa aqueles 500, 600 reais, você já adquire uma cota bacana de 180 a 1.000 de imóveis e rapidinho você cresce o seu patrimônio sem nem perceber, porque você cortou algumas coisas fúteis. Exato. Alguns gastos que não eram essenciais ou necessários ou que trazem felicidade, porque tem aqueles gastos que a gente fala, não, eu não vou abrir mão desse gasto porque me faz muito feliz. Ok, mas procurando você faz a readequação financeira e consegue encaixar uma parcelinha de um consórcio. Perfeito. Paty, muito, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui participando conosco do nosso podcast, contribuir tanto com os demais franqueados, falando porque você confiou, acreditou nesse produto, e também para quem está nos assistindo aí, que às vezes está pensando em diversificar a carteira, ainda não sabe qual produto, e os clientes que também futuramente vão ouvir, assistir esse podcast e tomar muitas vezes a decisão de dar o passo. Dar o primeiro passo. Exato, e começar realmente a direcionar, seja para construir patrimônio, seja para ter uma reserva, seja para vender, e para ter um ágio, enfim. Então, muito obrigada, e as portas estão abertas para um próximo podcast também. Obrigada a vocês. Encerrar com um brinde também.